Dando continuidade, então, ao que a gente está vendo de divisão de polinômios, agora a gente vai aplicar aqueles teoremas trabalhados no vídeo anterior para alguns exercícios, tá bom? Então aqui, encontrar o resto, de novo, ele só quer o resto, lembra do teorema do resto? Bom, ele só se aplica se o divisor for do primeiro grau. Então vamos pensar aqui, ó, na divisão de f de x, esse cara é o meu dividendo, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2x menos 2, por 2x mais 6. Esse cara é meu divisor. E ele é do primeiro grau. O grau do D é 1. Perfeito. Posso aplicar o teorema do resto aqui. Ok? Então, pega o 2x mais 6 e acha a raiz. 2α mais 6 igual a 0. 2α igual a menos 6. Alfa igual a menos 3. Achei a raiz. Logo, o resto dessa divisão vai ser justamente o P de menos 3. Então, vou substituir aqui menos 3 ao cubo, mais 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 2. E aí é só jogar na científica, né? Menos 27, mais 5 vezes 9, menos 6, menos 2. Não precisa fazer passo a passo. Jogou lá, vai chegar no resto igual a 10. Muito fácil, muito fácil. Professor, mas se eu tivesse feito pelo método de Chaves, ia chegar no resto igual a 10? Lógico que ia, mas ia dar muito mais trabalho. Então, o teorema do resto é para facilitar, é para agilizar o processo. Tá? Olha só, nesse problema, ele fala assim, obter o quociente e o resto da divisão de x ao quadrado mais 5x mais 12, o p de x, por d de x igual a 3x menos 12. Veja, ele quer o quociente agora. Então, de alguma maneira, eu vou ser obrigado a executar a divisão. Mas eu posso determinar o resto primeiro para facilitar a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou achar a raiz do divisor. Ele é do primeiro grau. 3x menos 12, ou 3α menos 12, soma 12, dividir por 3, a raiz é 4. Então, eu consigo determinar o resto fazendo P de 4. 4 ao quadrado, mais 5 vezes 4, mais 20. O resto é 48. A partir do momento que eu já sei o resto, ao invés de eu fazer o método de Chaves, eu vou fazer o método de Descartes, porque agora eu só preciso achar o quociente, correto? Então eu vou fazer isso aqui, ó. O grau do quociente é o grau 2 menos o grau 1, vai dar grau 1. Então o quociente é daquele formato ax mais b, né, com a diferente de zero. Pelo algoritmo da divisão euclidiana, divisor igual a dividendo vezes quociente mais resto. Distributiva, 3x vezes a, 3ax ao quadrado, vezes ax, né? 3ax ao quadrado, 3x vezes b, 3bx, menos 12 vezes ax é menos 12ax, menos 12 vezes b, menos 12b, mais 48. Organiza, grau 2, grau 1, coloquei o x em evidência, e tudo isso daqui é termo independente. Se eu pegar o 3a, que é o coeficiente de segundo grau, igualar a 1, eu tenho que o a vale 1/3. Se eu pegar o termo independente, menos 12b mais 48, e igualar ao termo independente 12, eu vou ali subtrair 48, 12 menos 48 vai dar menos 36, e depois eu vou dividir por menos 12, cuidado que tem um sinal negativo aqui, tá? Então vai ficar menos 36 dividido por menos 12, vai dar b igual a 3. Ok? Professor, e o termo central aqui, 3b menos 12a, ele pode servir para você fazer uma prova real. Então, 3 vezes 3 menos 12 vezes 1/3. 3 vezes 3 dá 9, menos 12 vezes 1/3 dá 4, dá menos 4, perdão, né? 9 menos 4 dá exatamente 5. Então, você serve para prova real só, tá? Não precisava nem fazer. Então, eu sei os coeficientes do quociente, 1/3 para o A e 3 para o B, e sei o resto 48. Pronto, resolvido o exercício. Quociente é x sobre 3 mais 3, e resto é 48. Beleza? Entendemos bem como fazer a divisão pelo método de Descartes, como usar o teorema do resto, o teorema de D'Alembert também, que envolve a questão da divisibilidade, mas que não deixa de ser o teorema do resto para um caso específico, tá bom? E agora a gente vai ver, ainda falando de um divisor de primeiro grau, um método prático. Mas nota, este método prático
é para realizar divisão de polinômios de primeiro grau do tipo x menos a. Então, nesse caso, é um divisor onde o termo de grau 1 ele tem coeficiente 1. E eu coloco x menos a para que a gente saiba que a é a raiz do divisor. Ok? Então, se é x menos 3, a raiz é 3. Se é x menos 7, a raiz é 7. Se é x mais 2, a raiz é menos 2. É o termo independente com sinal trocado. Isso sempre acontece quando o polinômio é de grau 1 e com coeficiente de grau 1 igual a 1 também. Né? Então, x menos alguma coisa, o x tem que ser aquela coisa para zerar. Para a gente achar quociente e resto da divisão, a gente vai usar um método chamado de dispositivo prático de Brillouin-Ruffini. E para eu explicar esse dispositivo, eu vou pensar numa divisão genérica. Vou pegar um polinômio p de x de um grau n qualquer, pode ser bem grande, inclusive, se eu quiser. E alfa vai ser a minha raiz do divisor. Né? Então, esse meu divisor, eu não escrevi ele aqui, mas ele seria algo do tipo... Opa, não precisa dar parênteses não, deixa eu só apagar esse parênteses. É como se eu tivesse um divisor aqui do tipo x menos alfa. Então, alfa é a raiz, certo? Alfa menos alfa dá zero. Como que eu vou construir o método, esse dispositivo prático de Brillouin-Ruffini? Primeira coisa, eu vou construir essa estrutura, essa cruz deitada. Tá? Sempre ela vai ter aqui um espacinho bem curto à esquerda e um espaço mais comprido à direita. Quão comprido, professor? Depende do tamanho do teu polinômio. Porque nessa cruz, a gente vai colocar os coeficientes do dividendo. Nota, coeficientes. Vou anotar essa palavra aqui. Coeficientes. Tá? Coeficientes do dividendo. Coloca aqui, ó, desse lado. Certo? Vou fazer diferente. Eu vou construir aqui, ó, uma cruz semelhante àquela para a gente saber que aqui vão ficar os coeficientes do dividendo, do p de x. Ok? Porque ali vai aparecer uma série de animações aqui que eu vou ter que deixar esse espaço livre. O que mais que eu vou colocar aqui? Desse lado de cada cruz, o alfa, que é a raiz do divisor. Ok? Então, ó, o alfa entrando aqui desse lado. E agora eu começo a executar o meu dispositivo prático. O meu primeiro passo é muito simples. Eu vou repetir o AN aqui embaixo. Repetir, ok? Ó a setinha, só arrastei ele aqui para baixo. E, professor, mas mudou? Qn-1? Calma, você vai entender por que do Qn-1, tá bom? Repetir o AN aqui para baixo, tá? Repetir. Só isso. Pá, desci ele aqui. Agora, eu vou pegar esse resultado, vou multiplicar pelo alfa, que é a minha raiz. E o resultado dessa multiplicação, eu vou somar no próximo coeficiente do dividendo. Percebeu? Multiplica no alfa, soma no próximo. Essa operação vai dar um resultado, certo? Um número. Peguei um número aqui, multipliquei pelo alfa, somei com outro número, vai dar um número. Esse resultado é que vem aqui para baixo. Então, o de baixo vezes a raiz, soma com o próximo coeficiente, igual ao próximo termo aqui embaixo da cruz. O que eu faço agora? Mesmo processo. Multiplica no alfa, soma no próximo quociente. O resultado vem aqui para baixo. O que eu faço agora? Mesma coisa. Multiplica no alfa, soma no próximo quociente. O resultado vem aqui para baixo. E assim por diante. Assim eu vou executar até que, ó, resultado ali, vou executar a multiplicação, vou somar, até que eu faça com o último coeficiente do dividendo. Quando eu fizer isso, eu vou separar a parte de baixo
com um tracejado aqui. Por quê? Deste lado aqui aparecerão os coeficientes do quociente. E desse lado aqui aparecerá o resto. Lembra que o divisor é de primeiro grau? Então o resto é de grau zero ou o resto é o polinômio nulo? Eles vão aparecer nessa sequência aqui, certo? Nessa sequência, nesse formato, é que eles vão aparecendo no dispositivo prático. Vê que a variável x não aparece em nenhum momento, só os coeficientes. Eu trabalho só com coeficientes, só com os números. Beleza? Dessa forma, pessoal, ao terminar o meu dispositivo prático de Brio-Ruffini, eu vou ter aqui os coeficientes QI do quociente e o R como resto. Lembra que na divisão vai diminuir o grau. O grau do divisor era 1, então o grau do quociente vai ser 1 a menos do que o grau do dividendo. Se o dividendo tinha grau n, o grau do quociente vai ser n menos 1. Por isso que eu coloquei assim, ó, Qn menos 1, depois Qn menos 2, depois Qn menos 3. É o coeficiente do quociente em cada um desses graus. Até chegar aqui, ó, pendente do quociente. E aqui vai estar o resto. Só isso. Só isso e eu fiz a divisão. É muito prático. Até por isso que o nome de Brio-Ruffini. Vamos fazer um exemplo dessa divisão por Brio-Ruffini fazendo essa divisão aqui, ó. Determinar o resto da divisão de 2x ao quarta menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2 por x menos 3. Gente, vou construir a cruz e vou colocar os coeficientes. Mas eu preciso ter a seguinte atenção. Eu tenho que usar polinômios completos. Quem que está faltando aqui no divisor? Oh, desculpa, no dividendo. O terceiro grau, né? Então aqui eu tenho mais 0x ao cubo. Eu tenho que colocar todos os coeficientes lá na cruz. Então meus coeficientes são 2, 0, menos 3, 5 e menos 2. E a raiz do divisor é o 3. X menos 3, a raiz é o 3. Então, 3 é raiz, e do lado de cá, dividendo. Completinho. 2, 0, menos 3, 5, menos 2. Nota, a quantidade de coeficientes é sempre o grau mais 1, né? É sempre o grau mais 1, porque eu tenho o termo independente de grau 0. Tá bom? Então, 2, 0, menos 3, 5, menos 2. Ah, professor, mas esse polinômio não mostra o termo independente. Põe 0 no termo independente. Tem que estar completo o teu polinômio dividendo. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer as setinhas nesse caso aqui. Então, eu vou apagar aqui. Nos próximos exercícios que eu usar Brio-Ruffini, já não vou mais fazer setinha. Nesse aqui ainda vou fazer as setinhas para ajudar vocês. Tá? Então, o primeiro passo, baixa o 2. Agora, multiplica 2 vezes 3, 6. E soma com 0. 6 mais 0, 6. Multiplica 6 vezes 3, 18. 18 soma com menos 3, 15. Multiplica 15 vezes 3, 45. 45 soma com 5, 50. Multiplica 50 vezes 3, 150. 150 soma com menos 2, 148. Já separei aqui o último elemento com um tracejado. E agora eu sei, o de baixo aqui é o quociente e o final é o resto. O grau era 4. Diminui um grau, o quociente vai ser grau 3. A gente diz que diminui uma ordem, né? A gente desce um degrauzinho ali. Então eu tenho o quociente 2x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 15x, mais 50. E resto, 148. Muito simples, gente. Muito simples. Beleza? Muito simples. Olha só que legal. Eu também posso usar Brio-Ruffini para determinar valor numérico de um polinômio. Por quê? Ele fala assim, ó,
Obter o valor numérico de p de x, menos 3x à quinta mais 2x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, para x igual a 2, utilizando o dispositivo de Brio-Ruffini. Ora, p de 2 é equivalente ao resto... Opa, faltou aqui. Vou corrigir isso aqui depois no slide, tá? Não é equivalente à divisão, é ao resto da divisão de p de x por x menos 2. Né? Brio-Ruffini. Faz a cruz. A raiz do divisor é 2. Os coeficientes do polinômio, o grau 1 aqui ó, não está aparecendo, é 0x. Então, menos 3, 2, menos 1, 2, 0 e menos 1. Baixo menos 3 vezes 2, menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8 menos 1, menos 9. Menos 9 vezes 2, menos 18 mais 2, menos 16. Menos 16 vezes 2, menos 32, mais 0, menos 32. Menos 32 vezes 2 dá menos 64, menos 64 com menos 1, menos 65. Pronto. Esse é o resto, menos 65. Esse é o P de 2. P de 2 igual a menos 65. Certo? Tranquilo, né, gente? Não é absurdo. Olha lá. Vamos determinar o resto da divisão de menos x à quarta mais mx ao cubo menos 2x ao quadrado menos nx mais 1, completinho. Ele é de quarto grau, mas com todos os coeficientes ali, por x mais 1. Então, meu divisor agora é x mais 1. A raiz dele é menos 1, ok? Cuidado que muda o sinal aqui. Sabendo que o quociente é esse camarada aqui. Opa, então eu sei os coeficientes do quociente. Menos 1, menos 4, 2 e menos 3. Tá? Bom, vamos montar o dispositivo prático. Vê que agora eu fiz uma cruz bem compridona? Por quê? Eu tenho aqui os coeficientes menos 1, m, menos 2, menos n e 1. Vai começar a operar com letra ali no meio. Tem que trazer e dar mais espaço para isso, tá? Então, no seu caderno, quando você estiver fazendo, se precisar de mais espaço, você apaga, estica e vai ajustando ele aí. Coloquei a raiz, que é menos 1, raiz, pus os coeficientes do dividendo, e agora vai. Desce o menos 1 vezes menos 1, mais 1. Soma com m, m mais 1. Multiplica isso por menos 1. O m vai ficar negativo, menos m, e 1 também, menos 1. Menos m, menos 1. Com o menos 2, vira menos m, menos 3. Multiplica isso por menos 1, de novo. Vai ficar tudo positivo, mais m, mais 3. E vai somar com menos n. Então, vai ficar mais m, menos n, mais 3. Multiplica tudo isso por menos 1. Vai ficar menos m, mais n, menos 3. E vai somar com 1. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. Então, menos m, mais n, menos 2. Fiz o dispositivo prático. Esse camarada aqui é o resto, que é justamente o que ele me pediu, né? Determine o resto. Só que eu preciso saber o valor do m e do n. Eu ainda não tenho. Mas eu tenho esses caras aqui, ó. M mais 1. Ei, m mais 1 tem que ser menos 4. Menos m menos 3 tem que ser 2. M menos n... Opa, deu uma travadinha aqui. M menos n mais 3 tem que ser menos 3, que são os coeficientes do q de x. Então, por igualdade de polinômios, né, fazendo essa igualdade aqui, eu tenho que m mais 1 é menos 4, logo o m é menos 5, já sei o valor do m. Veja que eu poderia ter usado também o menos m menos 3 igual a 2, ia chegar no mesmo m igual a menos 5, tá bom? E m menos n mais 3 é igual a menos 3, termo independente igual a termo independente. O 3 vai subtrair... desculpa, o m, que é menos 5, né? Menos 5 mais 3 vai ficar menos 2. Eu vou subtrair esse menos 2 lá, menos n menos 2 igual a menos 3. Ele vai somar daí, menos 3 mais 2 vai ficar menos 1, menos n igual a menos 1, n igual a 1. Achei o m e o n. Agora eu vou achar o resto. O resto é aquela expressão, menos m mais n menos 2. Substitui o m por menos 5, substitui o n por 1 e faz a conta, né? Menos com menos dá mais, 5 mais 1, 6, menos 2, 4. Esse é o resto da divisão. Beleza? No próximo vídeo a gente vai encerrar o assunto vendo um divisor um pouquinho diferente.
Ele é parecido com o que a gente viu antes do x menos a, só que agora eu vou olhar para um divisor de grau 2 fatorado nesse formato, x menos a vezes x menos b. Importante entender que isso daqui é um divisor de grau 2, mas não é qualquer divisor de grau 2, ele está fatoradinho desta forma, com a e b diferentes, e aí a gente fala disso então no próximo vídeo para não ficar muito extenso. Segue aí!